Durante a semana eu conversava com um empresário do segmento de material de construção aqui da nossa cidade, aqui do nosso bairro, e nós tentávamos identificar um cenário de crise para o local, né? E realmente existe o cenário de crise, ele é real. Essa empresa ela passa por um crescente desaquecimento do seu mercado, né? Um esfriamento no seu mercado, né? E eu tentava ajudá-lo nisso, né? E aí nós levantávamos alguns pontos e eu queria compartilhar isso com você, tá? Nós temos uma tendência a buscar montar as nossas empresas preferencialmente, né, próximo de nossas casas. Isso é bom porque a gente fica próximo dos filhos, isso é bom porque a gente monta uma empresa num local onde nos é familiar, um local onde nós já conhecemos. Porém, alguns pontos são importantes e devem ser observados. Por exemplo, esse amigo, esse empresário, ele é proprietário de uma empresa de material de construção, né? E o que nós temos observado no bairro em que atuamos é que é grande o número de pessoas que estão saindo do bairro por questões externas como a violência, por exemplo. Então, se as pessoas elas estão saindo do bairro, tá, automaticamente me faz pensar que essas pessoas não mais irão investir em construir ou reformar no bairro. Eu mesmo, durante muito tempo, tive o desejo no meu coração de construir muito nesse bairro. Hoje, já não mais, já não tenho interesse de continuar construindo e investindo nesta casa, a casa a qual nós residimos, tá? Por quê? Porque já há uma intenção no meu coração de sair do bairro. E se isso acontece comigo, eu creio que aconteça com todos, né? E eu falava com ele, cara, a gente tem andado pelo bairro e você não vê em nenhuma casa tijolo, pedra, areia lavada, areola, cimento. A gente não vê em frente às casas. É muito comum quando você está numa área onde as pessoas estão construindo, você vê esse tipo de material na frente da casa. Não se ouve barulho de máquinas, maquita, corte, essa coisa toda, né? E, enfim, a gente chega à conclusão de que esse bairro especificamente, ele passa por um processo de esfriamento para esse mercado de construção, tá? E aí isso vai atingir tanto o empresário ao qual eu estou falando em referência, como a todos os outros, né, que também atuam nesse mesmo mercado, né? Para o segmento de serviço, por exemplo, né, se você vai montar uma creche, né, e aí você percebe que naquele bairro não tem uma boa creche. Até tem alguns locais que as pessoas guardam ali as criancinhas, porém não há uma boa estrutura para poder receber essas crianças, né? Então, você inicia uma observação, você observa as crianças andando para aquele bairro, por aquela cidade com seus pais, e você tenta identificar um perfil e uma possibilidade de negócio, né? Uma das coisas, por exemplo, que me trouxe para o bairro para poder estar montando o meu escritório, em primeiro lugar, né, o que me trouxe para o bairro foi que o meu filho, na época, ele passava por um processo de doença, ele tinha algumas paradas respiratórias em função de umas crises que ele tinha na época, né? E eu queria estar perto do meu filho. Esse foi o primeiro motivo, né? O segundo motivo que eu creio e acredito é que Deus ele desejava que o meu escritório saísse do centro da cidade e viesse para esse bairro, né? Então, por confiar em Deus, eu trouxe o escritório para o bairro. Porém, o que eu percebi na realidade é que não havia nenhum escritório no bairro. E o fato de eu ter montado um escritório de contabilidade dentro de um bairro onde não há escritórios e há inúmeras empresas, pequenas empresas em fase de crescimento e em desenvolvimento, isso me ajudou bastante, isso foi muito bom para mim. Então, uma coisa que eu aprendi, se eu tiver que montar um escritório de contabilidade em outro lugar, em outro bairro,
certamente eu vou procurar um local onde o número de empresas é crescente, o número de lojas, o desenvolvimento comercial, industrial naquele local é evidente, a gente percebe que há um crescimento exponencial. E o segundo atributo que eu vou buscar é se já existe um escritório de contabilidade que tenha o perfil de atuação no mesmo nicho que eu estou atuando, né? Por quê? Porque isso é um grande facilitador, tá bom? Então essa é a dica do dia, né? Não existe uma melhor cidade, não existe um melhor bairro. De repente o bairro onde você mora não é o melhor bairro para estar montando um negócio desse nível que você quer, porém é necessário que você observe algumas circunstâncias que estão acontecendo naquele lugar para que você tome a decisão de levar para ali a sua empresa e a realização dos seus sonhos, né? Iniciando assim as suas atividades. Essa é a dica do dia. Tenha uma maravilhosa semana, Deus abençoe e nós nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!